A Guerra Civil Americana havia terminado. Os sobreviventes dirigem-se para as fronteiras, mas o leste e o oeste americano estão separados por uma vasta região selvagem. Os veteranos tornam-se ferroviários, cowboys, colonos. Juntos, eles conquistarão a natureza e tomarão o oeste selvagem. América, a saga dos Estados Unidos. O coração da nação. Em 1865, 30 milhões de búfalos vagavam pelas grandes planícies. Uma região selvagem, vasta e intocada que divide a América do Norte. Eram precisos 6 meses para atravessar o continente. 20 mil pessoas morreram nas caravanas. A viagem por mar tinha 28 mil quilômetros e contornava a América do Sul. Para unir o leste e o oeste, o presidente Lincoln aprovou uma ferrovia transcontinental. Com mais de 3 mil quilômetros, ela transformou a nação, provocando uma onda de colonização nas grandes planícies. As ferrovias foram vitais para a expansão dos Estados Unidos. Essa tecnologia ligou as pessoas de um modo que nunca antes, na história da humanidade, existiu esse tipo de conexão. A região intocada do país foi invadida por aço e músculos. Um exército de homens que brandiam martelos. Imigrantes irlandeses, veteranos da Guerra Civil, ferroviários. O maior obstáculo: as montanhas de Sierra Nevada. Onde as placas do Pacífico e da América do Norte colidem. Milhões de toneladas de rochas antigas se elevaram. Nos últimos 4 milhões de anos, as montanhas subiram mais de 3 quilômetros. Elas ainda estão subindo, cerca de 4 metros a cada 1000 anos. Só um louco sonharia em construir uma ferrovia através de montanhas como estas. E Jura, o louco, era o apelido do engenheiro ferroviário Theodore Jura. A tarefa dele era abrir um caminho. Desçam, rapazes! Theodore Jura fez 23 viagens às montanhas. Agora marquem aí! Marcando um caminho para o desafio de engenharia do século. Sim! Vamos marcar isso! Este é o projeto mais magnífico que eu já concebi. O empreendimento mais importante para os americanos do que qualquer outro. Muito bom! A ferrovia será construída e eu estarei envolvido nisso. Os americanos adoram alguém que consegue vencer coisas aparentemente difíceis ou impossíveis e transformar sonhos em realidade. Depois de o caminho de Jura ser aprovado, 2 empresas começaram a trabalhar. A Union Pacific começou em Omaha, no leste. A Central Pacific começou em Sacramento, no oeste. E se encontraram em Utah. Custaria mais de 2 bilhões de dólares em valores de hoje. Mas o governo não tinha verba suficiente. Assim, as empresas foram pagas com terras federais. Elas tinham de terminar em 15 anos ou perderiam tudo.
Aprendemos neste país que não se chega a lugar algum na vida se não assumir alguns riscos. Mas acho que os americanos são de longe a luz que brilha no mundo de muitas maneiras, porque nós corremos riscos. As empresas eram pagas por milha construída e sem escrúpulos. Elas fizeram curvas para aumentar os lucros. Uma curva de 14 quilômetros significava 50 hectares de terra federal a mais. Primeiro, eles tinham de conquistar a passagem de Donner, que com mais de 2 quilômetros de altura era o ponto mais alto na rota de Jura, onde há nevascas de mais de 9 metros no inverno e avalanches. O nome veio do grupo Donner, bloqueado pela neve nesse local 20 anos antes e que teve de recorrer ao canibalismo. A rota de Jura atravessava a montanha. 500 metros de rochas tiveram de ser escavados para fazer o mais longo dos túneis da rota. Os trabalhadores chineses cavavam dia e noite. Os magnatas das empresas diziam: os chineses construíram a Grande Muralha, não é? Vamos trazer chineses para este trabalho. Mais de 10 mil trabalhadores chineses ganhavam pouco e faziam o trabalho mais perigoso. A ferrovia transcontinental foi construída por mão de obra de chineses trazidos para trabalhar na ferrovia e eles eram considerados como intermediários entre homens e animais. Não se esperava que eles sobrevivessem, esperava-se que eles viessem para cá, trabalhassem e morressem. Hang Lee Wo, de 17 anos, trocou uma vida de pobreza em Cantão pelo trabalho na ferrovia. O granito de Sierra Nevada é um dos mais duros na Terra. Como avançavam apenas 15 centímetros por dia, eles precisavam de nitroglicerina, uma substância tão perigosa que seu transporte é ilegal. O químico escocês James Howden misturava os componentes no local. A nitroglicerina é 13 vezes mais potente que a pólvora. É tão instável que pode explodir com qualquer sacudida. Howden recebia um pagamento adicional pelo risco, mas logo começou a beber e deixou a nitroglicerina nas mãos de chineses como Hang Lee Wo. Os irlandeses se recusavam a fazer esse trabalho. A detonação cria temperaturas de quase 5.000 graus Celsius. A temperatura da superfície do Sol. Cuidado. Pode ir. Cerca de 1.500 chineses morreram nas explosões e em deslizamentos de rochas. Han Lei-Wo sobreviveu e seu filho foi o primeiro americano de origem chinesa a se formar em engenharia na Universidade da Califórnia. Cuidado. Depois de cruzar as montanhas, o trabalho passou de 25 centímetros para quase 10 quilômetros por dia. Cada cravo era martelado 3 vezes. 10 cravos por trilho. 250 trilhos por quilômetro. 21 milhões de marteladas.
Em 10 de maio de 1869, chegou um telegrama com uma só palavra: pronto. A viagem de 6 meses agora levava 6 dias. A necessidade de arriscar absolutamente tudo nas caravanas foi eliminada. Era só subir no trem e viajar de Boston para Sacramento. Foi uma revolução. A ferrovia transcontinental transformou a situação e provocou uma migração em massa para as grandes planícies. A ferrovia transcontinental traçou uma linha de civilização através de uma região selvagem. As pessoas chegaram. Em apenas um ano, 40 mil colonos mudaram-se para o Nebraska, cruzando a fronteira por trem. Bom, de meados do século XIX até o final do mesmo, eles partiram e se fixaram no território mais hostil conhecido pela humanidade, nas grandes planícies onde eu cresci. Esses foram os verdadeiros pioneiros. O governo acelerou o processo com a maior distribuição de terras na história. Era só pagar uma taxa de $10 e se podia solicitar terras gratuitamente. 25% dos pioneiros eram mulheres solteiras e ex-escravos. Quando vemos as pessoas desesperadas nessas carroças frágeis, percebemos que a promessa da América foi a terra. Essas pessoas nunca, nem em 1 milhão de anos, conseguiriam ter terras na Europa. Cerca de 10% das terras dos Estados Unidos foram distribuídas pelo Homestead Act. Eu não vou voltar para a Indiana até quebrar completamente e ter que andar na volta. O veterano da Guerra Civil, Uriah Oblinger, ficou com 65 hectares em Nebraska. Mas havia um problema. O sol escaldante do verão provocava incêndios nas pradarias. As árvores não aguentavam a seca e as chamas. Havia tão pouca chuva que só capim crescia ali. Sem madeira para construir as casas, os novos habitantes construíam cabanas de barro com os torrões da grama da pradaria. Uriah usou a madeira da carroça para fazer portas e janelas. Eles muitas vezes encontravam insetos e também cobras. Isso era muito parecido com viver em uma toca no solo. Os pioneiros enfrentaram dificuldades. Eles eram persistentes e eram frugais. Um único vestido durava muito, muito tempo. Isso valia a pena para Mary, a esposa de Uriah. Eu imagino que vocês achem que vivemos mal porque estamos em uma casa de barro. Mas eu lhes digo sinceramente, nunca me senti melhor. Cada esforço que fazemos é para nós mesmos e não para dividir com outra pessoa. A fé da família Oblinger enfrentava testes diários. Sem montanhas para bloquear o vento, as grandes planícies originavam tempestades muito fortes. O maior problema de clima que temos aqui é o vento. Houve muito vento durante o inverno e a primavera. E sem nada para bloqueá-lo, nós o sentimos mais. Não se afaste, querida! A família Oblinger mora no corredor dos tornados. Há mais tornados nessa região do que em qualquer lugar da Terra. Ellie! São mais de 400 por ano. Vá pra dentro! Diga às pessoas que nunca viram uma tempestade indiana. Só brisas leves. Ventos de 320 km por hora giram em um funil que suga o ar e tudo que não estiver preso ao solo. Em 1930, um homem foi carregado por 1,5 km no Kansas. Peixes e sapos caem do céu. A família Oblinger refugiou-se na pesada casa de barro.
agarrando-se à sua nova independência. Acho que somos uma nação de pessoas que descendem de um povo resistente e persistente. E digo isso com grande admiração. Eles queriam controlar o próprio futuro e ter filhos que pudessem controlar o seu destino. Os tornados não foram a única praga bíblica que os Oblingers enfrentaram. Em um rio nas montanhas, uma praga antiga estava se multiplicando e emergiu para atacar as grandes planícies. Gafanhotos. Depois de devorar a vegetação em um local, eles liberam feromônios que indicam a hora de partir e de suas asas crescerem. A nuvem então vai para o leste com o vento, atinge as grandes planícies e se transforma em uma praga. Em 1874, 3 trilhões de gafanhotos devoraram metade das lavouras no oeste. Com quase 1 quilômetro de altura, 160 quilômetros de largura e 1.600 quilômetros de comprimento, a nuvem de gafanhotos bloqueia o sol. Para homens como Uriah, os gafanhotos eram a ira de Deus. Em 1892, metade da população do oeste de Nebraska voltara para o leste. Mas Uriah ficou. É preciso ser corajoso para vencer nesse país porque nada vem de mão beijada. Você tem que se arriscar muito e eu acho que coragem e medo são a mesma coisa. É só uma questão de como reagir diante deles. Os que ficaram foram recompensados. 30 anos depois, os gafanhotos estavam extintos, pois seus criadouros nas montanhas rochosas foram arados por colonos, como Uriah. 10 anos depois, as grandes planícies plantavam trigo para todo o país. Hoje, 50 milhões de toneladas de trigo são colhidas por ano. Mas as árvores ainda são escassas e os colonos precisavam de madeira para construir as cidades. Em Michigan, Wisconsin e Minnesota, os lenhadores encontraram 200 mil quilômetros quadrados de árvores. O ouro verde. A região foi um imã para os lenhadores escandinavos. Entre 1825 e 1925, 1/3 da população da Noruega foi para os Estados Unidos, inclusive Niels Haugen. Pagavam $3 por dia. Era preciso ter um bom par de botas e ser corajoso para ficar em cima dos troncos. Manter os troncos fluindo era um negócio multimilionário. Um bloqueio significava ruína. Em 1886, 45 milhões de metros de madeira de pinho, suficiente para construir 20 mil casas, ficaram bloqueados no rio St. Croix. É só tirar o tronco certo e o resto fluirá na correnteza. Mas o tronco errado significa a morte. Puxem! Em 1892, quase 1 bilhão de metros de madeira foram cortados apenas em Wisconsin. Isso alimentou as construções. As cidades eram erguidas tão depressa que não dava tempo de dar nomes às ruas. Elas recebiam letras e números. As grandes planícies abrigavam também 30 milhões de búfalos.
Manadas de até 40 quilômetros de comprimento corriam pelas planícies, em um rumo de colisão com o mundo moderno. Nos anos de 1870, a ferrovia levou novos caçadores para as grandes planícies. Eles eram motivados pelo lucro e haviam escapado aos horrores da Guerra Civil. $2 milhões de armas estavam em circulação. 1 milhão de veteranos tinha um novo alvo em mira. O veterano Frank Meyer tornou-se um caçador de búfalos. Eu não tinha nenhuma perspectiva na civilização e adorava armas. Meyer caçava búfalos de 900 quilos, que podiam esmagar um homem com facilidade. Ele disparava de uma distância de 180 metros. Se conseguir matá-los, o que renderem é seu. Eles são moedas de ouro que andam. Os caçadores só queriam as peles dos búfalos. Em 1872, mais de 1 milhão delas saíram apenas do Kansas. Cada pele valia $3 no leste do país. Em um bom dia, Meyer ganhava mais do que o presidente. Longas tiras de couro de búfalo eram usadas nas esteiras das fábricas. Outras peças eram transformadas em casacos e sapatos. Para suprir a demanda, os caçadores matavam 8.000 búfalos por dia, apenas pelas peles. Para os americanos, isso era progresso, porque era um recurso natural. Mas nos casos dos índios, eles não podiam entender o que os brancos estavam fazendo. Mas é claro que sabiam que a dizimação das manadas de búfalos iria mudar sua vida para sempre. Os índios das planícies dependiam dos búfalos e os adoravam. Os búfalos eram nossa força, o lugar de onde viemos e as tetas que sugamos como bebês por toda a vida. Alce Negro tinha 6 anos quando a ferrovia chegou. Ao contrário dos caçadores brancos, seu povo não desperdiçava nada. Os tendões se tornavam as cordas dos arcos, os ossos viravam xícaras e colheres. A pele era transformada em roupas, tendas e mortalhas. Os índios americanos e os búfalos coexistiam desde a última era do gelo. Os ancestrais de Alce Negro caçavam a pé antes de existirem cavalos. O cavalo moderno chegou à América em 1493, trazido pelos conquistadores espanhóis. Alguns fugiram para as grandes planícies, o local perfeito para os cavalos. 400 anos depois, havia mais de 1 milhão de cavalos selvagens. Tomar os cavalos transformou a vida dos índios das planícies. Eles se tornaram exímios cavaleiros. O grito de batalha era "Pocarrei", que significava atacar. Os caçadores partiam para matar. A cavalo, o arco era a melhor arma. No tempo necessário para recarregar uma arma, um guerreiro podia percorrer mais de 250 metros e atirar 20 flechas. Os búfalos podem correr a 55 km por hora. As caçadas podiam cobrir centenas de quilômetros por muitos dias. 15 flechas eram necessárias para matar um búfalo. Mas os caçadores brancos, como Frank Meyer, só precisavam de um tiro. Ele mirava os pulmões. Uma morte limpa, que derruba um búfalo sem perturbar a manada. Em apenas uma década, 30 milhões de búfalos morreram. Depois de os caçadores tirarem as peles, outros homens pegavam as carcaças para fazer botões com os ossos e moer os esqueletos para produzir fertilizante e porcelana.
o recurso básico da vida dos índios americanos logo desapareceu. Diante da fome, eles foram forçados a ir para reservas. Minha tataravó, a avó Grande Águia, viveu na época em que a caçada de búfalos acabou. Eles não disseram adeus apenas a um tipo de comida. Tiveram de dizer adeus a um modo de estar no mundo. E acho que para eles ver tudo isso era insuportavelmente triste. Em 1889, existiam apenas 85 búfalos selvagens nos Estados Unidos. Seu lugar fora ocupado pelos grandes cavalos de ferro, pelo gado criado solto. E pelos cavaleiros famosos que cuidavam dele. Os cowboys. A Guerra Civil devastou a costa sudeste. Quando terminou em 1865, seguiu-se um período de reconstrução. A população do país em expansão precisava de alimentos. No Texas, mais de 6 milhões de cabeças de gado viviam soltas. Aqui, cada uma valia $4, mas valia $40 no leste. Em 1868, a ferrovia tinha saído do leste e cruzado o Kansas, mas não chegara ao Texas. Ainda havia 1.600 quilômetros de oeste selvagem entre o rebanho e a ferrovia. Para dirigir o gado, o país precisava de um novo tipo de homem: o cowboy. Depois da Guerra Civil, 60% da população do Sul vivia na pobreza rural. Passagem, por favor. Em busca de trabalho e aventura, jovens de todo o país foram para o oeste, para cidades como Abilene, Wichita e Dodge City. Teddy Blue Abbott era um vaqueiro do Texas. Teddy Blue tinha 23 anos e era filho de um colono de Nebraska. Meu pai queria me prender e me transformar em fazendeiro. Mas nunca. Eu fugi de casa para me tornar um cowboy. A mentalidade do cowboy é a essência do individualismo. Eu tenho uma comunhão com a terra e com o meu cavalo. Ele simboliza a resistência, a autoridade. Teddy Blue era um dos 35 mil cowboys. Que levavam o gado até a ferrovia no Kansas, percorrendo 1.600 quilômetros de terreno difícil e enfrentando ladrões de gado. Os cowboys ganhavam $1 por dia e eram cavaleiros hábeis e boiadeiros capazes. O laço vem dos antigos egípcios. Os rancheiros mexicanos usam o laço há séculos e passaram sua habilidade aos cowboys ao norte da fronteira. O gado trazido pelos espanhóis em 1493 misturou-se às vacas que os colonos trouxeram da Inglaterra, criando uma nova raça, o Texas Longhorn. Depois de séculos vagando pelas planícies, eles são selvagens. E a manada tende a estourar. Em
Em 4 viagens levando gado, Teddy Blue enterrou 3 amigos. Um em cada 3 cowboys era hispânico ou negro. Depois da Guerra Civil, milhares de escravos libertados foram para o Texas em busca de trabalho. Um deles era um jovem de 23 anos do Alabama, Ned Love. Foi a primeira chance de ser julgado por sua habilidade e não pela cor de sua pele. Os homens da equipe têm mente tão aberta quanto as planícies. Cada um cuida de si. E todos cuidam dos amigos. Até o fim. Muitos dos cowboys, para surpresa de muitas pessoas, eram negros que tinham sonhos a conquistar e imaginação como os brancos têm. O Oeste, vasto, selvagem e sem lei. Com rebanhos que valiam até $200 mil, os cowboys protegiam o gado com a própria vida. E com suas armas. No Texas, as armas se tornam um meio de vida. Ainda hoje, os texanos têm mais de 51 milhões de armas. É algo intrínseco da cultura americana e da identidade americana. Sempre temos uma pistola ou espingarda. E eu acho que isso significa: não venha me dizer o que fazer. Vou derrotar meus inimigos sozinho. A arma preferida pelos cowboys é a famosa Colt 45. A pistola mais rápida do Oeste. Ela dispara 6 tiros sem recarregar. A Colt começou a fabricá-la em 1873. Uma Colt 45 custava $17. Metade do salário mensal de um cowboy. Seis disparos eram metade do ganho de um dia. Os homens da fronteira têm um ditado: Abraham Lincoln libertou todos os homens, mas Sam Colt tornou-os iguais. No total, 5 milhões de cabeças de gado foram levadas do Texas para a ferrovia no Kansas. A maior migração de animais de criação na história americana. Mas uma invenção simples foi o fim do modo de vida dos cowboys. O arame farpado. Em apenas 20 anos, 2.500.000 novos colonos foram para o Oeste. Novas fazendas cobriram mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra aberta, colocando criadores de gado contra colonos. Os cowboys, como Teddy Blue, foram os primeiros a viver esse confronto. Eles cultivam lavoura perto da trilha. E quando o gado entra na plantação de trigo, eles chegam acenando armas e pedindo indenização. As disputas eram violentas e muitas vezes mortais. O fazendeiro que criou esse modo barato e eficiente de manter o gado fora de suas terras foi Joseph Glidden. Quando pensamos em inovações, muitas vezes pensamos nos projetos grandes e audaciosos, como o Projeto Apollo. Mas há outra linha de inovação americana, que é um inventor local. Um indivíduo genial que tem uma ideia no meio da noite que demonstra ser uma grande ideia transformadora. No outono de 1873, Glidden teve uma ideia. Usando um moedor de café, ele fez algumas farpas de aço. O problema era como prendê-las. A solução de Glidden foi amarrar as farpas a intervalos no arame. A invenção dele cortou o preço das cercas em 70%. Em 10 anos, Glidden vendeu arame farpado suficiente para dar a volta ao mundo 25 vezes. O arame farpado dividiu as planícies em fazendas e bloqueou as trilhas de gado. A vastidão aberta havia se fechado para sempre. Essa invenção simples tornou possível colonizar o Oeste muito mais cedo e com mais eficiência do que de outro modo. Teddy Blue leva os últimos rebanhos para a ferrovia.
A era dos cowboys nas planícies durou apenas 20 anos. A colonização das grandes planícies marcou o fim de um tipo de vida. E o início de outro. Em 1876, a maioria dos 300 mil índios americanos morava nas reservas do governo. Mas ainda havia uma resistência ferrenha. Eu acho que a mancha mais sombria em nossa história, para mim, pelo menos, é o que aconteceu aos índios americanos. Nós viemos aqui, confiscamos a terra deles. Acho que temos um senso real agora de qual foi nossa parte nisso. Uma parte que eu gostaria de ver redefinida e reescrita. Nas grandes planícies, o governo federal adquiriu milhões de hectares de território tradicional de caça para abrir caminho para a ferrovia. Os Sioux foram expulsos para as Black Hills. Quando garoto, Alce Negro viu a chegada da ferrovia e a destruição do búfalo. Aos 12 anos, ele participaria do último triunfo da nação Sioux. Os brancos chegaram como um rio. Eles nos disseram que queriam apenas um pouco de terra. Mas meu povo não acreditou. Quando encontraram ouro nas Black Hills, 100 mil garimpeiros chegaram em busca de fortuna. O governo federal queria limpar a área. Uma missão de reconhecimento da 7ª Cavalaria encontrou um acampamento Sioux perto do rio Little Horn. E o tenente-coronel George Custer tomou uma decisão fatídica. Pode ir. Com 700 soldados, Custer atacou um acampamento de 7 mil índios. Três horas depois, todos os homens de Custer estavam mortos. Os Sioux ganharam a batalha, mas perderiam a guerra. Em represália, os soldados americanos levaram 3 mil Sioux para as reservas. Os demais se espalharam em pequenos bandos. Os últimos Sioux livres lutaram por 14 anos. Até um incidente final de triste fama. Wounded Knee é uma grande, enorme cicatriz na paisagem americana. Em 29 de dezembro de 1890, os últimos Sioux independentes renderam-se ao lado do riacho Wounded Knee. Enquanto a cavalaria os desarmava, uma arma disparou por acidente. Isso desencadeou um massacre. Minutos depois, mais de 200 Sioux, homens, mulheres e crianças, estavam mortos. Com 27 anos, Alce Negro testemunhou o massacre. Quando eu olho para trás, ainda posso ver as mulheres e crianças mortas pelo chão. Do mesmo modo que as via com olhos ainda jovens, e vejo que outra coisa também morreu ali. O sonho de um povo foi morto. Era um sonho lindo. A ferrovia transformou a América do Norte. Em apenas 30 anos, quase 50 mil quilômetros de trilhos cruzavam o continente. Mais do que todo o resto do mundo somado. Milhares de novas cidades surgiam. Havia uma estação a cada 12 quilômetros. 5 linhas de trilhos ligavam as costas leste e oeste. A chegada da ferrovia mudou o próprio tempo. Até então, os americanos acertavam os relógios pelo sol. Havia 8 mil horários diferentes ao longo de 500 linhas férreas.
Era impossível programar o horário dos trens. Em 18 de novembro de 1883, a área continental do país foi dividida em apenas 4 fusos horários. Surgira o horário padrão. A ferrovia era então o maior empregador do país, com quase 1 milhão de empregados. Um deles era um agente ferroviário de 23 anos, chamado Richard Sears. Com o país se ajustando aos novos horários da ferrovia, Sears teve a ideia de comprar um lote de relógios de bolso. Depois, ele os ofereceu aos outros agentes ferroviários e esperou. Ele tinha achado uma mina de ouro. Os pedidos não paravam de chegar. Em 6 meses, Sears vendeu todos os 2.500 relógios e ganhou 10 vezes o seu salário na ferrovia. Percebendo que podia fazer vendas pela ferrovia, Sears teve uma ideia que mudou os Estados Unidos: o catálogo de pedidos pelo correio. Acho que os americanos são empreendedores naturais. Se você trabalhar duro, se tiver boas ideias e estiver disposto a fazer sacrifícios, a curto prazo terá sucesso neste país. Deixa eu ver. Olha, esse aqui é o certo, é o número 1. 10 anos depois da venda do primeiro relógio de bolso, o catálogo da Sears tinha 700 páginas. Com sede em Chicago, a Sears processava mais de 35 mil pedidos por dia, entregando geladeiras, pianos e, em um ano, mais de 100 mil máquinas de costura. Usando a ferrovia, a Sears podia vender praticamente tudo a qualquer ponto do país. O que realmente transformou o país não foi só a migração para o oeste e o desenvolvimento das cidades do leste, mas a capacidade de levar produtos a grandes distâncias, ligando o que antes eram pequenas comunidades muito isoladas que tinham de ser autossuficientes. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham mais de 300 mil quilômetros de trilhos, que ligavam os mercados locais e criaram uma economia nacional. Nos 40 anos seguintes, a carga ferroviária passou de 55 para 700 milhões de toneladas. As matérias-primas do oeste alimentavam as indústrias do leste. Os Estados Unidos superaram a Inglaterra como a maior potência industrial da Terra e logo produziam 30% das mercadorias mundiais. As ferrovias foram a base para a criação do maior de todos os mercados da economia mundial. E isso transformou os Estados Unidos no poderio econômico global que foi no final do século XIX. Em 20 anos, a população dobrou. O número de cidades triplicou. E o mundo moderno surgiu nos campos onde os búfalos vagavam.